Salve, salve pessoal, eu sou o professor Leandro Ferreira e estamos no nosso podcast Pode Perguntar, direto da Polo Inter, essa feira maravilhosa que está acontecendo aqui em Votuporanga. Parabéns para o DIL, pela organização, pelos stands, pelas empresas participantes. Estamos aqui no stand da Imobiliária Bem Viver, que vocês estão contando fotos, as imagens dessa imobiliária que tem. Eu já estou até vendo aqui com a menina aqui, já com o pessoal. O preço dos imóveis aqui, a Bem Viver sempre disponível para vocês. E hoje eu estou com uma entrevista que eu estou muito honrado de tê-lo aqui. Marcelo Marim Zeituni, engenheiro. Foi superintendente da Saiva Ambiental, na época do Saevinho. A gente tem boas histórias para contar aqui. Seja bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço, Leandro. Legal estar com vocês aí. Show de bola. Hoje ele é chefe de gabinete, ou assistente de gabinete, a função certa, né? E primeira pergunta que eu tenho que fazer, o que um assessor de gabinete faz? A gente representa o Poder Executivo, né? Juntamente com o prefeito, obviamente, né? Na sua hierarquia. Atendendo a população, representando aos outros poderes, como o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, né? Todas as tratativas oficiais via ofício, né? O atendimento à população, que o prefeito é um só. Então ele precisa de uma assessoria para poder atender a população. Diz a lenda que quando entra maluco é você que tem que receber. É por aí mesmo, é por aí mesmo. Mas tá certo, o Marcelo é muito educado, pessoa muito boa para conversar, para negociar, tenho certeza que você... E não é só o... A gente vai falar sobre política, claro, mas não é só o Jorge Seba, foi no início com o Juninho Marão, não é isso? Eu fui chefe de gabinete do Juninho Marão, né? Trabalhei com os últimos 5 prefeitos e com muita tranquilidade, com muita paz no coração, atendendo a população de Votuporanga. Ok, sabe que eu sou terrível para fazer pergunta. O pessoal gosta do podcast porque tem as polêmicas e você vai responder muita coisa. Para começo de conversa, vamos lá. Você é um cara do grupo Raízes. Então quem estudou história, sabe a história da cidade, o grupo Raízes é um grupo de empresários e amigos que se juntaram para organizar até os shows da exposição, não é isso? Foi um grupo que na época eu não fazia parte da diretoria, mas... eu sinto participante da questão de ter a raiz em Votuporanga. São famílias que têm as suas raízes aqui e querem o bem da cidade aqui. Criaram seus filhos, criaram seus netos e estão sempre objetivando a melhoria da cidade. Diz a lenda que com Raízes surgiu o Grupão. Isso é totalmente lenda, né? O que acontece é que existia sim uma vontade de se mudar a cidade, uma ideia de se fazer uma pacificação política. É um processo invejado por todas as cidades que vêm aqui conhecer a gente. Por quê? Quando você tem uma pacificação política, você tem a Santa Casa, a Unifev, a Associação Comercial, a Associação Industrial, enfim... Todos os setores da sociedade envolvidos no bem comum, envolvidos na qualidade de vida do votuporanguense. Isso só é uma sinergia para se tocar as coisas de uma forma com muita tranquilidade, com muito amor, para que cada vez mais possam fazer uma cidade melhor. Então, a pergunta de novo do advogado do diabo, o Grupão não existe. O que é? É um grande grupo, porque é formado por a maioria das pessoas, né? Então vamos falar de política, né? Podemos falar de um monte de situação, mas na política, por exemplo, a gente tem nessa eleição mais de 120 candidatos a vereadores, o outro lado tem 15. Então a questão assim, por isso que denominaram assim talvez, né? Que é um grupo maior que os outros, mas eu sou muito feliz de pertencer a um grupo que pacificou a política na cidade e que quer, com certeza, através da democracia, do diálogo, da construção positiva, fazer sempre o melhor. Agora, eu sou obrigado a ser advogado do diabo nesse caso aí, porque é o seguinte, tem as polêmicas. E desde que não sei se eu posso chamar de amigos do Carlão, porque o Carlão foi o primeiro prefeito desde 2000 nessa gestão, nessa ideologia nova, então o pessoal fala que é o Grupão do Carlão, mas assim, desde 2000... Antigamente uma rivalidade de Fernandópolis e Votuporanga. Acabou a rivalidade. O Votuporanga cresceu tanto de uma forma tão exponencial que o pessoal de Fernandópolis, com todo respeito, reconhece. Não, o Votuporanga está em outro patamar. Seja no esporte, no futebol, seja na administração, seja na faculdade. Não dá para comparar a Unifev com a FEV, por exemplo. Não que tenha rivalidade, mas assim, exemplificando, nossa cidade cresceu muito nos últimos 25 anos.
Ó, um grande crescimento vegetativo acima do normal, um grande crescimento de qualidade dos serviços, né? A gente tinha uma cidade há 20 anos atrás que 45% era terra, 0% tratamento de esgoto, a educação rastejando, a saúde nem se fala. Então hoje a gente reconhece que temos muito por fazer, humildemente a gente tem muito para trabalhar, mas a gente reconhece que a cidade evoluiu muito. E falando de região, inclusive esse tipo de mentalidade mudou, porque isso é uma mentalidade de coronelismo, da política antiga. A gente entende que a região tem que caminhar junto. Tem que crescer, né? Fernandópolis. Exatamente. E de repente você tem, por exemplo, aqui uma grande... no agro você tem muita seringueira. Então, se vier uma empresa para Votuporanga ou Fernandópolis ou no meio das duas, nessa parte de borracha, ótimo, isso só desenvolve a cidade, porque o país tem 6.500 cidades, um problema nunca nosso foi Fernandópolis, nem de Fernandópolis foi Votuporanga. Então, hoje existe uma grande sinergia entre Votuporanga, Fernandópolis e Jales e as cidades, inclusive, e as cidades menores. Inclusive, temos um consórcio de cidades para fazer as coisas juntos. Por exemplo, vamos comprar medicamentos, nós vamos comprar pelo consórcio. Por quê? Uma coisa é comprar 1.000 caixas de remédio X, outra coisa é comprar 10.000 caixas. Então você compra direto do laboratório, você compra com o melhor prazo de entrega, você compra com o melhor preço. Então a gente caminha junto nessa liderança regional, e aí a importância de Votuporanga. A liderança regional, mas respeitando e caminhando junto com todas as cidades da nossa região. Eu tenho muita vontade de entrevistar o Carlão. E o pessoal falou assim: Leandro, você vai entrevistar o Carlão? Na primeira pergunta chata que você fizer, ele vai embora. Você acha que o Carlão, se eu entrevistar ele, eu fizer alguma pergunta chata que eu falo assim, às vezes mais assim, de pôr pela parede, ele vai embora mesmo ou não? O Carlão tá de boa. Como é que tá o Carlão hoje? O Carlão sempre foi de boa, sempre foi super democrático, né? O Carlão, ele respeita a visão do outro. Muita gente que politicamente, né, numa primeira eleição nossa, estava contra a gente, hoje caminha junto, principalmente com o Carlão em particular, que foi o primeiro prefeito que muda o paradigma da administração pública em Votuporanga, muda o paradigma de como tratar. Lembrando que fomos oposição já, e quando éramos oposição, a gente agia pelo bem da cidade, a gente... Fomos ao governo estadual na época do governador Mário Covas, né, que era contra o prefeito da época e era do nosso partido. Nós fomos atrás de reivindicações e melhorias para a nossa cidade, mesmo não estando no governo, porque o que me chateia na oposição às vezes tem um amigo meu que brinca, que é a força de atrito. Não sei se você lembra da definição da física. Ela só aparece quando tem movimento. E no sentido contrário. Então, exatamente. Então o que acontece? Exatamente. Aí... não propõe nada, e quando se propõe algo, né, a situação propõe algo, eles vêm falando exatamente o contrário, sem argumentar. O que eu acredito na oposição política é como se faz as coisas, como se constrói, é a forma de governar, né? Um governa de um jeito, o outro governa do outro. Então quando eu proponho, eu faço uma proposta, eu quero fazer uma escola nesse bairro. A oposição fala, não, eu acho que não devia ser nesse bairro, devia ser nesse aqui. Isso é fazer política. Agora, vim falar que não devia ter escola, realmente chega a ser motivo de risadas. Você é filiado ao PSDB? PSD. Tá, então vamos por parte, mas eu vou perguntar do mesmo jeito, que eu sou terrível. O Carlão tá no PSDB. O Carlão, eu acho que continua no PSDB, eu já fui do PSDB, inclusive fui fundador aqui em Votuporanga do partido, né? Não é só no nariz que eu sou tucano, né? Eu fui tucano por muito tempo. Hoje estou no PSD, base aliada do governador Tarcísio, que é muito importante para Votuporanga, né? E o secretário Kassab, que vem nos ajudando muito, assim como o governador. Você que ajudou a fundar o partido aqui em Votuporanga. Votuporanga tem um carinho muito especial pelo PSDB, pelos governos tucanos, porque durante muito tempo foi governado pelos tucanos. Só que o PSDB, eu tive a impressão que é um partido que implodiu. Assim, com aquela briga que teve com o Dória, eu sinto que a família Covas era muito importante. O Covas faleceu de câncer, aí veio o Bruno, que é o neto, também faleceu de câncer, e o partido ficou sem referência. O que você pode falar um pouquinho do PSDB pra gente, da sua opinião? Primeiro, ideologia social-democracia, né? Sempre foi a minha, ainda acredito na social-democracia.
porque eu acredito no mercado, no empreendedorismo, nos negócios, na privatização, para termos um Estado mínimo. Eu acredito nisso com a proteção social. Isso é social-democracia, né? O que a gente vê às vezes uma direita mais extremada, onde não há proteção social, como se o mercado fosse absorver tudo. Mas a gente sabe, a gente reconhece que tem pessoas vulneráveis que não têm a capacidade de se proteger em tudo. Então ela não consegue sozinha caminhar. E como eu sou contra também a esquerda, porque eu não concordo com um Estado muito totalitário, onde quer fazer tudo, um Estado que cuida do petróleo, que cuida a gente tinha companhias aéreas, nós tínhamos telecomunicações, energia elétrica, então tudo isso foi superado pelo PSDB, através do Fernando Henrique Cardoso. Que o Fernando Henrique Cardoso foi magnífico quando? Nas privatizações, na lei da responsabilidade fiscal, só para um amigo de casa lembrar que essas coisas passam. Significa que qualquer governante, prefeito, governador ou presidente da república não pode gastar mais do que arrecada. Parece simples, parece óbvio fazer a lição de casa, mas foi ele que mudou isso. O Fernando Henrique fez o Plano Real, que até hoje o Brasil está sustentado há 30 anos dessa forma. E revolucionou saúde e educação. Por exemplo, a educação começou a ter critérios avaliativos. Hoje a gente sabe de IDEB, hoje a gente sabe de Enem, hoje a gente tem, né, na época era o Provão. Na saúde, o melhor ministro da saúde que já passou nesse país, José Serra, lei dos genéricos, fez toda a estrutura SUS, né? Então a gente avançou demais. Agora tudo tem um tempo, um início, um meio e um fim, né? Me resta a social-democracia, né? Mas o partido, eu acho que, ainda mais no Brasil, que não é um país de 30, 40 partidos, a gente não consegue nascer e morrer do mesmo. Mas você acha que o PSDB tem salvação? Você vai nem comentar ou você acha que realmente já é? Porque você ajudou a fundar quem votou e já saiu. Não, Leandro, eu comento qualquer assunto. Comigo não tem zebra. Você é ótimo por isso. Você sabe disso. Por exemplo, o PT. Eu achei que o PT tinha morrido, né? Depois daquele escândalo, maior roubalheira, talvez do mundo, né? Não vamos falar de Brasil. Eu nunca vi uma coisa arquitetada no sentido que todo mundo fala, mas o principal da corrupção petista, na minha opinião, foi Copa do Mundo e Olimpíadas, quando eles aprovam o PAC 3, e aí tira a necessidade de que ter projeto para fazer uma licitação e não há limite para aditivo. Eu vou dar um exemplo de um cara que eu gosto muito, que é a Passarela Tim Maia no Rio de Janeiro. Eu gosto do Tim Maia, né? Não gosto da passarela dele. Foi uma obra licitada, à época, por 20 milhões de reais e ela foi executada por 400 milhões. Só para um amigo de casa ter ideia, Leandro. Uma obra só pode ser aditivada em 25%. Então, de 20 milhões, poderia ser aditivada até 25. O que é um aditivo de obra? Só para o pessoal ficar bem tranquilo, assim. Você faz uma obra, é uma passarela onde o pessoal vai passar, né, e tendo a ciclovia junto, para ter segurança e tal. Então, você fala assim, olha, aqui ia ser uma estrutura, né, um pilar, só que tem uma pedra, e essa pedra nós não vimos, então tem que implodir a pedra. Então, vai ter esse custo a mais. Isso que chama aditivar, né? Então, você faz um projeto, uma outra coisinha escapa. Agora não dá para orçar por 20 e 400, 20 vezes mais. É uma coisa absurda. Então esse foi um escândalo, uma coisa incomum que espero que até agora, aparentemente, o governo federal está normal. Eu espero que continue assim, mas foi uma coisa de uma palavra, lembrando meu avô Plínio Marim, que ele falava nojento, né? Isso é nojento na política brasileira. E o PT está aí. E o PT ganhou eleição para presidente. Então, eu nunca mato ninguém, nem ressuscito ninguém em termos de política. Mas entendo que hoje é um momento de, vamos pôr assim, de reestruturação do PSDB. Ali tem pessoas muito valiosas. O governador do Rio Grande do Sul, pessoa muito bom, menino muito bom. Passou por uma catástrofe agora, né? E está lá liderando. A reconstrução de um Estado é uma coisa... você vê pelas próprias entrevistas na televisão, né? As pessoas, até pelo nível cultural deles, talvez oriundos da Europa, que já passaram por guerra, a gente tem que entender isso, né? Já passaram por situações de grande sofrimento. Então, eles estão... A gente vê que há amparo, a gente vê que há esperança, né? Então, realmente, mas, para mim,
num país, como eu disse, tem 40 partidos aí, o que você espera, né? O Bolsonaro foi eleito pelo PSL, cadê o PSL? Acabou, né? Mas peraí, acabou de eleger um presidente e acaba. Então é um país que realmente não há essa lógica igual um americano lá, republicano e democrata, né? Eu falo que o Brasil não é para amadores, aqui é só profissionais. Agora, falando em profissionais, você foi muito bem como superintendente da SAEV Ambiental. E tem um carinho especial porque ele foi um dos idealizadores do SAEVinho quando eu fazia o projeto. Então eu tenho essa gratidão porque ele teve boa visão e é uma coisa muito importante, a educação ambiental. E isso em 2007, 2009, 2007, que a gente, acho que 2009 foi o programa da TV, e o 2007 a gente tinha o jornalzinho da água para as crianças, né? Aquele material educativo. E hoje que o pessoal, eu acho que realmente está mais calor, parece que o aquecimento global não era besteira. Hoje que o pessoal está vendo a importância disso tudo. Como é que foi essa experiência de ser superintendente da SAEV Ambiental, que é um cargo que todo mundo quer, porque, gente, você ser superintendente da água, todo mundo bebe água, não tem como dar prejuízo, é só lucro e alegria. Olha, primeiro que foi uma alegria muito forte quando o prefeito Júnior Marão me convidou para ser o superintendente da SAEV. Aí, 3 meses depois, a gente transformou em SAEV Ambiental, então eu que fiz todo esse processo de transformação. Ali nasce o SAEVinho. O SAEVinho foi idealizado por 2 servidores, a Ligier, que é uma grande amiga, além de servidora, e o Otaniel, até que está trabalhando em Rio Preto agora, não está mais conosco em Votuporanga. E aí veio um tal de Leandro, não sei se vocês conhecem, o professor Leandro, né? Que potencializou o SAEVinho. Nós chegamos a ter o Clube do SAEVinho, que era um programa de televisão semanal. Semanal. A gente tinha revista de quadrinhos, a gente tinha atividade com crianças. Nas escolas, né? Abordando a questão ambiental. Porque muita gente fala assim, mas SAEV, né? Água, esgoto, meio ambiente. Então, se você polui o meio ambiente, não tem água boa, não tem água legal. Se o esgoto não é tratado, como é que a gente vai falar em meio ambiente? Então a questão da arborização, do lixo, da reciclagem e principalmente da água do esgoto. Foi uma alegria enorme ser superintendente da SAEV Ambiental. Foram 4 anos de muito trabalho. Nós transformamos muitas situações em positiva. Nós inauguramos a estação de tratamento de esgoto. Votuporanga tinha 1% de esgoto tratado, foi para 100%, né? Também fizemos os Ecotudos, um projeto pioneiro no Brasil. Estivemos na Alemanha representando o Brasil, porque o Ecotudo foi premiado. Parece simples quando é na nossa casa, mas já vieram mais de 300 cidades em Votuporanga conhecer o Ecotudo e todas reconhecem o tanto que é bacana para a questão da... Porque a gente fala, a conscientização é importante, claro, é o mais importante, né? Eu estou consciente, aí eu vou fazer ou não, né? Mas aí tudo bem, eu sou consciente, mas eu tenho uma televisão na minha casa, vou levar aonde para descartar? Eu tenho o sofá, quebrou, eu vou levar aonde? O cachorrinho morreu, então o Ecotudo é a solução. Muito bem, foi uma das 10 geniais que você teve lá. E aí é o seguinte, você ficou 4 anos, aí o Júnior não foi reeleito e ele pegou você para levar como assessor lá do gabinete e chefe de gabinete para resolver os pepinos. E aí você saiu da SAEV. Eu acho que se você ficasse mais 4 anos e arrebentando do jeito que você estava, você ia ser próximo prefeito. Já te falaram isso ou não? Já me falaram. E você não quer ser prefeito? Olha, não faz parte do meu projeto de vida, não faz parte. Tudo que eu faço na minha vida é projeto. Eu faço um planejamento, né, pensando mais para frente no futuro. Não faz parte, a minha parte é colaborar, ajudar, contribuir, né, dentro de um grupo. Eu entendo que política é uma questão de grupo, não é uma questão pessoal. Então jamais eu vou me posicionar, eu quero ser, né? Já pensei muitas vezes, mas a minha posição estou num grupo. Desse grupo, tem que ir lá para frente, como fosse um avião. Tem que ter um piloto e copiloto, que é o prefeito e o vice. Mas tem um monte de gente ali que precisa trabalhar pro voo ser tranquilo. Certo. Aí cai um lápis aqui, vamos fazer fofoca, ó. Porque recentemente, aliás, o Jorge sempre passou por aqui, ele tá me devendo uma entrevista e você é testemunha. O pessoal me critica e fala, você não teve o Jorge Seba. Faz 3 meses que eu tô atrás dele, verdade ou é mentira? Olha, a agenda de prefeito é muito difícil, né? Então, ainda mais agora que a gente está num período
onde até o dia 5 ou 6 de julho, salvo me engano, acaba o prazo para a gente assinar convênios, lançar novas ordens de serviço. Depois não pode mais. Aí entra o período eleitoral, que aí complica mais ainda, que ele tem que ser prefeito e tem que ser candidato. Tá bom. Vamos lá, caiu um lápis aqui. O Casale, quando começou a gestão do Jorge Seiba, foi superintendente da Serve Ambiental. E aí, o Casale é professor também, assim como eu, meu nobre colega. E o pessoal, já tinha gente falando assim no meu ouvido, o Casale, eu não sei não se vai dar certo lá, porque é muito difícil gerir a Serve Ambiental. Parece que é fácil, mas tem muitas pormenores e tal. E aí ele foi lá, não sei se algumas atitudes que ele tomou, algumas coisas assim, porque também, antes de ter falado do Casale, me falaram que a água em Votuporanga, você pode falar isso com propriedade, o sistema de distribuição, ele é meio sensível. Como assim sensível? Se ficar tantos dias sem chover, pode faltar água e tem que remanejar de um poço para o outro. Tem um trâmite assim na distribuição da água. Não, o professor Casale, ele foi meu diretor de meio ambiente na Saev, né? Me ajudou muito, contribuiu bastante, entende do assunto, né? O superintendente, ele tem que, é uma questão mais geral. E talvez tenha alguns que não se adaptam tanto, né? Mas a gente é muito agradecido pela participação dele no governo, ele sempre contribuiu, ele tinha trabalhado já em 2 governos atrás, né? Então ele foi, salvo me engano, chefe de departamento no governo, na superintendência do Oscar Guarizo, e depois trabalhou comigo com o Valdeci Bortolotti também, quando o Valdeci foi o superintendente da Saev, aliás, um excelente superintendente da Saev Ambiental, o Valdeci Bortolotti. Então, tudo é adaptação, e às vezes as coisas não ocorrem tudo do jeito certo, e a pessoa pede para sair e tal, aí virou essa brincadeira, porque houve uma crise hídrica, né, coincidiu, né? É isso que eu ia falar, quando ele saiu, voltou a chover. O dia que ele saiu, choveu, né? E fazia acho que 2 meses que não chovia. Aí é claro que vira brincadeira e o Casale é um cara que se veste de Papai Noel, um cara brincalhão, para quem conhece, é um baita pessoa, né? Um baita amigo, então enfim. Foi por isso que surgiu a brincadeira, até ele falou, se eu soubesse tinha saído antes, porque tinha chovido e já tinha resolvido. Quem desse o superintendente pudesse fazer chover, né? Poder. Se tivesse poder todo, seria muito bom. Mas tá legal. E me diga uma coisa aqui, com relação à prefeitura. O Jorge Seiba, ele vai, de pré-candidato, ele vai ser o candidato, vai voltar a querer continuar com o cargo, reeleito. Imagino que sim, ele é pré-candidato, né? E humildemente a gente vai pedir o voto de cada votuporanguense, porque a gente acredita num projeto, principalmente um prefeito igual o Jorge Seiba, que recapeou simplesmente metade das ruas de Votuporanga praticamente, né? Lembrando que quando começa o governo Carlão, ele asfaltou as ruas que eram de terra e essas ruas até hoje não tinham sido recapeadas, né? Então já tem o período. Foi um investimento muito grande, 8 escolas reformadas, a saúde transformada quando você fecha os postinhos da unidade de saúde no horário de trabalhador até às 19 horas. Então você tem uma Votuporanga hoje que enxergou no primeiro momento a Covid, por exemplo. Nós fizemos o tal de campanha, pouquíssimas cidades fizeram, enxergamos isso rapidamente, ele é muito rápido nisso. A questão da saúde mental das crianças, né? A questão do autismo. Nós temos aula de natação para autista, fizemos o CAPS infantil, que inclusive leva o nome com muita alegria do Dr. Miguel Zeituni Leão, meu pai. Bacana. Né? Então, isso é muito importante. Temos muito a fazer e espero que ele seja reeleito por todos os votuporanguenses, para que a gente possa trabalhar mais 4 anos, construindo, melhorando a cidade e a cidade crescendo cada vez melhor. Ok, temos um quadro aqui chamado Que Nota Você Dá, é um dos meus quadros favoritos, que é para pegar fogo o negócio, que é para pegar fogo, ó. Vou começar, fala o nome, você dá a nota e dá uma justificativa. Fala assim lá do Imobiliário Bem Viver. Imobiliária Bem Viver, pode consultar que tem os menores preços. A Zilá que vai atender vocês lá. Qual que é o telefone? Vai pro telefone, fazer merchan. Nota 10, bons negócios, de confiança aí. Dá um tchauzinho aqui, dá um tchauzinho ali, ó. Vem cá. Aqui, ó, nota 10. Excelente, o Mário, né? Excelente negócio, viu? Tá sempre com a gente aí. Legal? Show de bola. Obrigado, Zé lá. Primeiro 10 já foi, hein? Bom. Isso, já 10 para Imobiliária Bem Viver, pronto. É isso aí, do Mário Luiz, ó. O telefone é o 3422-8000, tá? Fazendo merchan. 5.000 e 8.000.
É 8 mil e... Ah, verdade, olha que prático. Vocês arrumaram, olha, 3422 8 mil ou 3423 5 mil. Ficou prático. Vamos lá, que nota você dá? Vou túnel do tempo aqui, ó, só para brincar. Eu ia perguntar do Carlão, eu vou perguntar do antecessor. Dos dois, vamos lá, ó. Do Pozo Bom Filho, do Pozo Bom Pai, que foi o primeiro. Nota você dá para ele 0 a 10, que você era oposição. Seu Mário Pozo Bom foi um grande prefeito de Votuporanga, governou por 6 anos, na época foi mudada a legislação e o mandato foi para 6, né, para depois casar, o jeito que é hoje, intercalado, cada 2 anos eleições, né, as municipais e depois 2 anos as eleições nos outros âmbitos, né. Seu Mário foi um grande prefeito, fez grandes obras, né, na parte da Saev que eu tenho conhecimento, por exemplo, ele que fez o Poço Profundo da Zona Sul. Votuporanga tem 5 fontes de água, né? A represa, feita lá por Luiz Dear, aqueles prefeitos lá antigos, né? Aí depois você tem o Poço Zona Sul com o seu Mário Pozo Bom, aí depois o Carlão faz o Zona Norte e o Júnior Marão faz o Oeste e o Sudeste. Então foi um grande prefeito para a época e não era oposição a nós não, porque ele era PMDB na época, então não foi oposição não. Era 10 pro seu Mário, por o respeito e o amor que ele tinha por Votuporanga. O seu Mário doou, pouquíssima gente sabe disso, né? Muitos lotes, assim, de coração, ele era um grande loteador e as pessoas às vezes não tinham capacidade de pagar, chegava uma hora que ele estava construindo, já não conseguia pagar o lote e ele deixava aquilo quieto, né? Então eu costumo dizer que em Votuporanga teve vários, que são pessoas que são assim, uns figuras, uns personagens, né? Seu Mário é um deles. E o Pozo Bom Filho? Doutor Atílio Pozo Bom. Foi um governo assim, de muita dificuldade, foi um governo que eles tiveram várias dificuldades na época, dificuldades assim, de fazer grandes obras, mas mesmo assim ainda conseguiu fazer uma obra que Votuporanga almejava muito, que era ali a ligação do São Cosme com a Avenida João Gonçalves Leite, né? Que ali existia muitos acidentes. O Centro Universitário de Votuporanga foi conquistado, né? O ministro do Fernando Henrique Cardoso, um ministro fantástico, Paulo... Fugiu o nome dele, Paulo alguma coisa, da Educação, ministro da Educação. Foi o melhor ministro que nós tivemos já nesse país, né? Ele revolucionou a educação superior, ele que liberou o Centro Universitário para Votuporanga e o prefeito teve muita parcela de contribuição. Então, atira nota 8. Tá. Você é amigo de infância do Carlão ou não? Não, o Carlão é mais velho que eu. Não, porque o Abilinho é amigo de infância, tem uns 3, 4 que passaram aqui que falam que é amigo de infância. Carlão, nota 10, é um prefeito que rompe o paradigma de administração pública na cidade, rompe o paradigma do coronelismo. Contemporâneo é um empresário, né? Exatamente, e eu acredito nisso, uma pessoa de fora da política, uma pessoa que tem uma visão diferenciada, né, que possa trazer essa dinâmica para dentro da política. Aí tem que ter coração. Tem que ter essa outra... Porque a política é a forma de governar. Então, você governando com coração e com a competência, você tende a ser um grande prefeito. E é o prefeito mais amado na periferia hoje, porque fez as grandes obras básicas da infraestrutura Votuporanga. Talvez que apareça menos, mas que reflete mais na população, principalmente vulnerável. E mais, como deputado, já está no 5º mandato. É um orgulho de Votuporanga quando um deputado de Votuporanga, uma cidade de 97 mil habitantes, chega à presidência da Assembleia Legislativa, né? Governador, né? Chegou e dessa forma, como não tinha vice na época, ele vira governador do estado de São Paulo, né? O estado mais rico da América Latina. Não é o estado mais rico do Brasil, né? Além do Brasil, é da América Latina. É um país, exatamente, nós somos 50% do estado de São Paulo. Então, uma cidade de 97 mil habitantes, chegar a isso, e somos muito gratos, obviamente, por tanto de colaboração, de emendas parlamentares, de projetos do governo do estado, que vieram para Votuporanga nos últimos anos, que contribuiu para termos uma cidade melhor. Tá, Juninho Marão. Nota 10, é a pessoa mais visionária que eu conheci da minha vida. Ele é visionário. O que é o visionário? É o cara que vê o que a gente não vê, assim, né? Eu tô vendo aqui e tal, ele já tá olhando lá para frente e tal. Uma visão de futuro, uma visão de gestão. E vamos construir campo de futebol. Falou todo mundo, você é louco. E vamos construir prédio dentro da água lá, você é louco. Aí ele faz o Parque da Cultura.
E ele faz a Arena Plínio Marim, a nova Rua Amazonas, porque Votuporanga é uma cidade maravilhosa, né, Zilá? Mas não tínhamos referência, né? Você trazia o cara aqui e se levava para tomar sorvete. Hoje nós temos o Parque da Cultura, a nova Rua Amazonas, a Concha Acústica, a Arena Plínio Marim, o Centro de Convenções Nelson Camargo, que tem o teatro do Tenente Mário, grande amigo nosso. Então, você vê que a cidade ganhou referências. Eu acho, por uma junção de situações, fatores, nunca teremos um período de tanta pujança igual foi os 8 anos do governo Júnior Marão, né? Tanto eu estava lá no CEV Ambiental e a gente revolucionou a CEV Ambiental, e na prefeitura esse monte de obra que a gente fez. Aí você fala assim, tem os postinhos de saúde, virou o consultório municipal, ar-condicionado, sistema de atendimento, né? Então você tem as escolas ficaram maravilhosas, né? A questão do lousa digital, ar-condicionado nas escolas, né? Até o muro de lápis lá, que tem aquela imagem para a criança falar que ali é o lugar mais gostoso do mundo, visual, né? Uma entidade visual, toda essa questão. Então foi um período maravilhoso, que graças a Deus, Deus me deu essa honra de poder e a alegria de participar. Tá. João Dado. Nota 10, tranquilamente nota 10. Você vai ser candidato, é isso? O Dado foi, até agora tá fácil, Zilá, Juninho. O Dado foi um deputado, a gente esquece, 10 anos por Votuporanga, e ele, inclusive, esses 10 anos esteve junto com o prefeito Júnior Marão. Então, quando a gente fala esse monte de obra, veio muito dinheiro federal na época, né, por mérito do deputado federal João Dado, que além de trazer muito recurso para Votuporanga, nos deu a honra de ser um grande deputado. Ele foi relator da lei do SUAS. A gente fala muito do SUS, que é da saúde. O SUAS é da assistência social. Ele foi o relator. Então, teve a brincadeira do CQC, que só ele passou lá. Só ele passou. Mas por quê? Porque ele lia projeto, ele era interessado, é uma pessoa inteligente. Tive a honra de trabalhar com ele também. Jorge Sebas, que vai. Por que o Jorge Sebas é 10 para você? Você está trabalhando com homem? Pode ser 10 vezes 10? Eu prefiro puxar o saco que puxar a enxada. Então é 10, viu, Jorge? Tá? É 10. Ó, vamos lá. Prefeito muito preparado. Ele trabalhou com 5 ex-prefeitos. Eu lembro, trabalhei com ele lá também, né? Muito preparado, e tem um coração tamanho do mundo. É uma pessoa que poderia ter se revoltado pelas coisas que aconteceu na vida pessoal dele. E não, pelo contrário. Pelo contrário, ele usa para fazer o bem. Ele usa para ver a pessoa que às vezes tem mais dificuldade. Super-humano, trabalhador, incansável. Aí você fala assim, tem jeito de melhorar? Aí vem a Dona Rose. Dona Rose Sebas, primeira-dama, que não para de trabalhar. Que inclusive ajudou a trabalhar, colaborou, pessoal. Ó, ela vai em tudo, ela pega no pesado, porque às vezes o líder, ele fala assim, faz aquilo, beleza, mas quando o líder pega para fazer, ele dá um exemplo, Agora no Rio Grande do Sul a gente tem uma expectativa, né, um planejamento, uma carreta de doação de alimentos para as vítimas gaúchas. Nós mandamos 6 carretas e ela ficou o tempo inteiro lá na quadra de esporte recebendo doações, e liga para uma empresa, e liga para outra, eu preciso de carreta, liga para outra, o supermercado, não chegou nada teu que não vi, aí liga para a Unifev, não, eu estou sabendo que vocês estão fazendo campanha aqui, vocês vão mandar para cá? Então é um grande esforço. Na época do frio, ela foi lá, arrumou doação de camas, pegou nossos colchões, roupa de cama, foi lá, e ela arrumando as camas, entendeu? Não é símbolo, não é uma coisa assim, é uma coisa que é natural para a pessoa, porque sempre participaram de entidades. Eu sou fã de entidade assistencial, porque o terceiro setor ele é maravilhoso. O primeiro setor a gente faz nossa obrigação de serviço público. O segundo é onde gera os empregos, gera os impostos para tocar o primeiro setor. O primeiro, exatamente. Mas o terceiro é onde tem o amor. Ele tem um serviço com amor. Isso não tem para vender no supermercado, na prateleira do supermercado, em nenhum lugar. Então, quando você tem pessoas oriundas da entidade assistencial, eu acho fantástico, e por isso, talvez, esse grande governo,
não só de recapeamento, não só de reformar 8 escolas, não só de cuidar da saúde mental, mas um governo humano, de olhar para as pessoas. Tá, então já que foi fácil pra você, eu vou complicar aqui, porque tem que ficar divertido, tem que dar polêmica da Ibope, ó. Vou lá, tem já os pré-candidatos. Você ficaria à vontade de dar nota pra eles pelo que você conhece? Pode ser? Claro, não tem problema. Ele é ótimo, eu adoro isso, ó. Vamos começar com o PT, Bruno Arena, dono do cinema. Você conhece ele? Conheço o Bruno, uma pessoa boa, até onde eu sei, é pessoa boa, tá? Só não concordo com a convicção política dele. PT! Ó, quando eu mexo, sempre trabalhei muito com futebol, né? Uhum. Já narrei jogos, brinquei muito com futebol na minha vida. Tive um programa por 9 anos numa rádio FM. Então, quando o jogador entra no finalzinho do jogo, né? A gente não dá nota, entendeu? Porque ele entrou no final do jogo. Mas a questão assim é ideológica. Eu não acredito num Estado protecionista. Eu não acredito nesses velhos conceitos de não ensinar a pessoa a pescar, né? Só ficar dando peixe e tal. Eu não acredito nisso, por isso que, por exemplo, o Nordeste não sai do lugar, né? Então eu acredito mais, eu acredito fielmente, por exemplo, na social-democracia. Tá, tudo bem, então vamos lá, ó. Dalbert Mega, o que você pode falar dele? Bom, o Dalbert eu também conheço ele. Qual que é a minha objeção, né? Para não, mesma coisa, entrou agora no jogo, então é difícil dar nota. Mas não tenho nada contra ele. Acho democrático ter candidatos, todos eles, né? É maravilhoso. O detalhe é o seguinte: as propostas deles não são palpáveis. Como eu entendo de administração pública, eu fico preocupado, porque você vai prometendo coisas que não tem como realizar. Igual eu li isso no jornal, que ele promete então ter energia elétrica de graça nas casas das pessoas. Isso não pode, né? Isso é ilegal, né? Tem o monopólio da energia no Brasil, que é uma questão, e a segunda questão que você não pode distribuir as coisas de graça assim, com o dinheiro público municipal, né? Certo. Esse aqui dá para você dar nota, que esse aqui tem um pouco mais de história política na cidade, que é o Henry Catwinkle. Certo. Nota 2. Por quê? Eu só posso avaliar ele politicamente. Eu não estou aqui falando da questão que ele foi julgado, condenado lá, a questão de problemas familiares, né? É problema pessoal dele, né? Como político. Ele foi vereador, a única eleição que ele ganhou, ele perdeu todas, né, as restantes, mas a única eleição que ele ganhou foi para vereador em Votuporanga. Ele começa como líder do prefeito João Dado e acaba como vereador cassado, depois como um grande oposição, mas é a oposição que eu falo que é sem sentido. Ele votava contra os projetos porque era contra o prefeito. Isso não existe. Por exemplo, eu lembro de uma obra em particular, que é a Galeria da Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, uma obra, salvo me engano, de 8 milhões e tal. Ele votou contra na Câmara que era contra o prefeito. E aqueles comerciantes, e aquelas pessoas que moram lá, e as pessoas que podem morrer numa enchente, né? O que tem a ver se o vereador é a favor ou contra o prefeito? O vereador, ele tem que ser a favor da cidade. Ele é pago pelo povo da cidade, ele não é pago pelo prefeito, ele é pago pela população. Então, para mim, foi um péssimo vereador, né? Típica oposição, ele não tem proposta, nunca tem proposta, quando tem, força de atrito. Só aparece quando tem movimento e contra. Eu gostaria muito que desse proposta, porque é uma ideia. E às vezes é muito comum a gente adotar, né, ao longo desses 20 anos que eu fiquei na administração pública, adotar a proposta da oposição. Normal, se a ideia é boa, qual o problema? Teve um vereador da oposição agora, que eu não vou falar nome, que não se fala nome de adversário. Ele deu uma ideia na época da pandemia de fazer, acho que uma cozinha piloto lá, e fizemos. A ideia é boa. Ele pode falar, eu dei ideia, tal, ótimo, isso não há problema nenhum. Ele não é político, mas a visão política dele chama muita atenção. Ele é um sucesso nas redes sociais, que é o Lamparina. Você já deve ter lido a coluna dele ou visto alguma coisa? Eu não tenho Face, eu não tenho Instagram, estou pensando em abrir um Orkut, uma comunidade no Orkut, né? Eu sou muito desantenado, né? Ele
fala que tem repercussão, mas quando ele foi candidato a prefeito, ele teve 600 votos. Né? A votação da minha irmã. Minha irmã foi candidata a vereadora, ficou de suplente, 600 votos. Vai ser de novo? Vai ser ou não? Não, não. Mas eu falo assim, só o tamanho da audiência, da repercussão e tal, mas a gente respeita todo mundo que tem opinião. Né? E até onde eu sei, nunca leu nada dele. Eu não leio porque eu não tenho acesso a essas coisas, mas já vi muita coisa, inclusive umas coisas engraçadas que ele faz lá, que é uns caricatura. Eu gosto particularmente de caricatura e parabenizo eles, algumas coisas. E acho, e também a criatividade da teoria da conspiração. Ele cria muita teoria da conspiração. Então ele pega um assunto lá e cria uma teoria lá eu quero acreditar que aquilo lá tudo ele faz de brincadeira. Não é possível ele acreditar naquilo, né? É igual o pessoal da Terra plana, né? Não é possível eles acreditarem. Acho que eles estão brincando com a gente. Pode ser, eu não sei. Eu não sei. Mas vamos cá. Aqui em Votuporanga, como a gente comentou do crescimento, você que tem raízes aqui, sua família, seu final do pai que foi um homem assim, espetacular, que entrou para a história do município, pelo trabalho que desenvolveu, pelo trabalho honesto, pelo atendimento com as pessoas e tudo mais. O vô também, é verdade, bem lembrado do vô também, a família muito tradicional. Como é que você qualifica Votuporanga? Porque, por exemplo, eu estou atualmente na rede municipal de Rio Preto, que eu passei no concurso de lá, tive que ir lá para ganhar mais, né? Eu gosto de dinheiro, então tive que ir lá. Mas eu também tenho negócios aqui e tem chance de eu voltar, até com o Saivinho, com o novo Marcelo. Falando isso, o novo Marcelo, você já conhecia ele, o novo superintendente? Marcelo Cambrais é um engenheiro que está há 10 anos na Saev, engenheiro de carreira. O Gustavo Galo pediu para sair, né? Teve problemas familiares, o pai faleceu. Então a gente optou, o prefeito optou, né, que é o prefeito que escolhe, optou por escolher uma pessoa, um aparato da casa, uma pessoa técnica, né, para tocar aquilo lá bem. Que o maior patrimônio da Saev, eu não tenho dúvida que eu vou falar agora. Eu fiquei lá por 8 anos. O maior patrimônio da Saev são os servidores. É um timaço. Você trabalhou lá, o Leandro trabalhou lá. É um timaço comprometido, que lembra muito uma empresa, né? Parece que você não está dentro de um lugar público, né? Aquela imagem que a gente tem, isso. Não, lembra muito, eles são muito comprometidos, é um pessoal muito legal. Então, eu acho que foi um gol, você usa essa palavra, né? Fazer um gol, foi um gol a colocar o Marcelo. Legal que valoriza também os funcionários públicos, mostrando que todo mundo que faz um trabalho bacana, né, pode alcançar cargos maiores, vamos colocar assim, né? Isso é bacana. E para você, retomando a pergunta anterior, Votuporanga, eu de novo, tô meio que voltando para cá e tal, porque a gente quer raízes aqui, tem os amigos, é uma cidade muito acolhedora e de oportunidades, porque realmente é uma cidade que a pessoa pode estudar, tem a Unifev, tem outras instituições como o Senac que são maravilhosas, e a pessoa pode crescer, e muitos empresários têm aqui muitos negócios lucrativos, coisas de sucesso, que passa de pai para filho e tal. Como é que você vê o diferencial? O que a água de Votuporanga tem, que o pessoal volta, o que a cidade tem, essas brisas que não são tão suaves assim? Eu morei 12 anos fora, nasci aqui, mas morei 12 anos fora. Que lugar? Cidades muito boas. Cuiabá, capital do Mato Grosso, uma baita cidade. Uberlândia, onde eu fiz faculdade, fiquei 7 anos lá, é uma cidade, está chegando a 1 milhão de habitantes, uma cidade fantástica. E Ribeirão Preto, não precisa nem falar, né? Ribeirão Preto a Vanessa, minha esposa, é de lá, né? Até para casar, eu gosto tanto de Ribeirão Preto que para casar eu casei com a Ribeirão Pretana. Então eu morei em excelentes cidades. Aqui é uma situação que a Zilá falou, carisma. As pessoas sentem bem aqui. Eu acho que o calor da temperatura também passa para nós no coração, né? O nosso calor humano também é esse calor desértico nosso aqui. Realmente é uma cidade acolhedora, eu acho que está num tamanho muito bom, existe essa ânsia para chegar nos 100 mil habitantes, mas uma cidade não pode crescer de modo desordenado. Então, eu ouvi falar uma vez, não sei se é fake news, mas você que está no meio, você vai falar, diz que a gestão pública não queria que chegasse a 100 mil, porque muda a receita, parece que as verbas são maiores para cidades com menos de 100 mil habitantes, e quando chega a 100 mil vem menos verba. Fake news ou existe alguma coisa assim? Totalmente fake. Parece que quando o pessoal fala, o pessoal da Votuporanguense não quer que a Votuporanguense suba de série, que é pior. Pior. Eles querem perder o jogo. Eles gastam dinheiro lá para perder o jogo. Né? Fake news por quê? Primeiro que a distinção de municípios é 50 mil habitantes. Que você...
As cidades acima de 50 mil habitantes você tem que dar contrapartida de 10%. E cidades menores não precisa. Mas acima de 100 mil habitantes, veja bem, aí que está o legal. Acima de 100 mil habitantes, você tem a possibilidade de aumentar a arrecadação tanto do Fundo de Participação dos Municípios, que aumenta o percentual, quanto do ICMS. Então, principalmente do Fundo de Participação dos Municípios. Então, 100 mil habitantes é uma excelente meta, nós temos que chegar sim, que é bom para a cidade. Assim como cidades pequenas, igual Valentim Gentil e tal, sofreram muito para chegar em 10 mil habitantes, que também dá um salto. Entendi. Outra coisa, já que nós estamos aqui conversando, e o Marcelo é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, e admiração, e ele fala de tudo, eu gosto de gente assim, porque quando o cara não tem nada para dever, quando o cara é honesto e tem a cabeça limpa e o coração tranquilo, ele fala mesmo o que ele pensa, que não sabe que não vai dar problema, porque ele está com a verdade. Uma coisa que o pessoal pergunta muito aqui em Votuporanga, fala, você tem que perguntar para esse pessoal aí. Eu falo, gente, mas não é com eles, mas eu vou perguntar o que vocês pedem. O shopping. O que aconteceu? Que todo mundo já estava fazendo compra do shopping, tava todo mundo, poxa, eu vou passar o Natal no shopping, não sei o que lá, tava ficando pronto, aí parece que o cara lá de Barretos desistiu, aí tinha um boato também na cidade, desses fake news, o Carlão vai comprar aquele negócio ali, vai abrir o nome do Carlão, não sei se você ouviu esse boato aí também, e aí vai abrir, vai comprar o shopping do cara e tá lá, e foi a Vixcar que gerou muito emprego pro pessoal, mais de 2 mil empregos ali, depois acabou fechando, e você passa ali, eu vou na Van, é uma loja maravilhosa. Essa aqui eu comprei fazer merchan, hein, velho da Van, ó. Comprei na Van, maravilhosa as roupas que eu comprei lá. E eu falo, puxa, mas se tivesse um shopping aqui, ia bombar. Eu falei com a menina do Passo a Passo, a Tânia, que é proprietária junto com o Rodrigo, o irmão dela, isso, e a Miriam. Ela falou, Leandro, eu queria um shopping para os meus adolescentes, para eles poderem ter um lugar seguro, para a gente deixar eles no sábado, ó, vai lá, tô aqui, R$100, vai ver um filme, vai tomar um sorvete, vai namorar, à noite eu venho te buscar. Ela fala isso, eu sinto a falta disso, um lugar, não é só para gastar, é para você deixar seu filho ali, você sabe que tem segurança, tem conforto. O que aconteceu? Eu sei, não é coisa da prefeitura, mas você está sabendo. Sim, é um grande empreendimento da cidade, né? Na época o Sérgio, que ele era dono do shopping de Barretos, parece que ainda é. Ele começou a construir Votuporanga e Três Lagoas. Ele tinha shopping em Fortaleza e São Paulo, né? Tá confiável. Exatamente. Ele começou nos dois. Aí ele teve problemas financeiros, parece que teve que vender os aviões. Ele tinha aviões. A gente vende o carro quando tem uma dor de barriga, né? Ele vendeu os aviões. E a pessoa que lhe foi um investidor, né, que bancava lá, que era o garantidor lá, uma das garantias que ele deu foi o shopping de Votuporanga de Três Lagoas, e enfim, e aí foi pessoas diferentes. Essas pessoas que hoje, aí vem o Brasil, né, que eu devo para você, eu dou como garantia o prédio, aí eu não pago, eu acho que o prédio é seu, eu acho que o prédio passa a ser seu, normal. Mas no Brasil aí tem a justiça, os dois ficaram brigando na justiça uns 5 anos aí praticamente. E foi decidido, óbvio, que agora o prédio é seu, não é mais meu, né, não é mais o Sérgio. Esse novo investidor não é do ramo, ele não é do ramo do shopping, ele está procurando parceiros para montar. E existe um patrimônio aí estimado em uns 50 milhões ali construído, né? Contando terreno, contando cabine de energia elétrica, contando toda a construção que já foi feita. Você falou da Vixtar. Na época, a Vixtar foi uma empresa maravilhosa que veio em Votuporanga, chegou a gerar 1.800 empregos, né? Participação direta do prefeito Júnior Marão, que conseguiu, com uma grande negociação, trazer a empresa. E pouca gente sabe disso que eu vou falar aqui agora, tanto que a importância é a liderança regional. Ele só conseguiu trazer a empresa que ele conseguiu que 16 prefeitos da região assinassem o compromisso de mandar trabalhadores para cá. De ônibus, né? Exatamente. Como tem no Frango Rico, como tem no Facchini, muitos vêm empregados da região toda, porque essas empresas são tão grandes que você não consegue, numa cidade de 97 mil habitantes, ter para todo mundo, exatamente. Hoje a Vixtar ainda sobrou vários funcionários aqui, assim, de nível gerencial. Tem uma empresa de telemarketing de Votuporanga hoje, com 120 funcionários. Ela fica ali na Praça São Bento. Então você vê, telemarketing de Votuporanga é um negócio esquisito, né? Mas aí, mesmo assim, ainda ficou. Porque a vocação de uma cidade, no ramo industrial, por exemplo, você pega a indústria metalúrgica. Devido à fábrica de carrocerias número 1 do Brasil hoje, que é a Facchini, você tem uma grande sequência de empresas da metalurgia. Né? Porque ali é uma grande escola, na verdade. Exatamente. Aí você tem Senai, aí você tem Senac, SESC, Senat,
Sebrae. Então você tem toda uma sinergia para as coisas dar certo. E no caso do telemarketing, ficou aí uma empresa de 120 funcionários, né? Antigamente você tinha empresas de imóveis, tinha as grandes, de 300 funcionários, mas a maioria hoje é 30, 40 funcionários. Aí você pega uma empresa de telemarketing e gera 120 empregos, é maravilhoso. Tá. Dá a impressão que a indústria moveleira de Votuporanga encolheu demais, foi o terceiro maior polo moveleiro do país, muitas fábricas, Avanço, B. Pereira, muitas fecharam e tal. O que você vê, qual que é a análise? Por que a gente encolheu nos móveis? Valentim Gentil, Votuporanga e Mirassol. Eram 3 polos moveleiros que encolheram demais. Talvez pelas novas características. Hoje não se faz mais móveis em madeira, é MDF, né? Então você muda a tecnologia, muda o mercado consumidor, né? E graças a Deus a cidade migrou para outros ramos. Porque hoje, Votuporanga, por exemplo, tem uma demanda, e a Zilata aqui para confirmar, de galpão industrial. Se fizer galpão industrial em Votuporanga, não fica desalugado. Então, existe falta. Isso é muito bom, né? E já que você comentou, então, aí, sobre essa questão do emprego mesmo na cidade, a gente teve algumas perdas de indústrias grandes, digamos assim, na Cineleide, a B. Pereira, da Avanço Móvel, várias empresas grandes que perderam aí. Isso, você acha que todo mundo já recuperou, as outras que vieram depois absorveram a mão de obra? Porque a gente vê que Votuporanga crescendo muito fisicamente, novos loteamentos, novos bairros, e às vezes eu não vejo tanta indústria, que claro que hoje está concentrado na prestação de serviços, esses empregos, né? A gente tem 30 mil pessoas no CAGED, ou seja, carteira assinada em Votuporanga, das quais 9 mil é na indústria, dos 9 mil, 6 mil trabalha Frango Rico ou Faquini, só para você ter ideia. Então, cada 3 pessoas que trabalham em indústria em Votuporanga, 2 estão no Faquini ou Frango Rico. 1.000 no agronegócio, né? Então 10 mil, aí sobrou 20. Aonde está esse 20? Comércio e serviço. É muito forte o comércio e serviço. É muito forte nossa cidade. Você tem uma população econômica ativa excelente, porque o nível considerado legal, eu tenho MBA em economia, 20%. Nós estamos aí com mais de 30, né? 97 para 30, quase 31 mil no CAGED. Então, é bem importante isso para o desenvolvimento da cidade. Perfeito. Nosso quadro ping-pong, perguntas rápidas, curtas, para a gente terminar no nível leve, que você foi muito bem, você fala muito bem. Eu gostaria... Do presidente? Não, dos presidentes não precisa. Você quer falar dos presidentes? Não. Eu quero jogar ping-pong. Tá bom, vamos ping-pong, vamos lá, ó. Eu assisto, sei lá, Vamos lá. Eu quero jogar ping-pong. Vamos lá. Um esporte. Tênis. Eu adoro futebol, mas eu jogo tênis. Eu fui vice-campeão matogrossense. Olha, não sabia. Quando eu morei em Cuiabá há 4 anos, eu fui vice-campeão em 84 e vice-campeão em 86. E joguei o Campeonato Brasileiro em Brasília. Adoro tênis. Mas o esporte que eu gosto de assistir é futebol, né? Meu avô, o Dr. Jamilo, foi jogador de futebol, um médico. Ele para fazer medicina, jogou no Atlético Paranaense, foi tricampeão paranaense. E no Vitória da Bahia, onde ele terminou os estudos. Por causa do futebol, ele foi para Salvador. E o meu avô, Plinimarim, a vida inteira foi futebol por causa da Arena Plinimarim. Desculpa, o ping-pong agora ficou um negócio. Eu fiquei batendo a bolinha, né? Eu fiquei esquentando aqui. Tem problema. Você começou no esporte, pô, mais complicado. Exatamente, foi o mais difícil. E narrador, né? Eu narrei a temporada 2012 da Votuporanguense. Fui 9 anos também de um programa de rádio de futebol. Então, adoro futebol. Show de bola. Uma comida. Macarrão. Bebida. Coca-Cola KS. É a melhor, do vidrinho é diferente. Você tem bom gosto, Vamos lá então. Um filme. Os Intocáveis com Kevin Costner. Um ator, vamos ver. Kevin Costner, pronto. Uma atriz. Aí a Vanessa vai ficar brava, né? Fernanda Montenegro, pronto. Ela é ciumenta, patroa? Não, Fernanda Montenegro é maravilhosa. Ele é esperto, não arruma briga em casa. Tá? Por que ele vai arrumar briga por besteira? Não arruma briga, tá certo. Fala um doce. Um doce? Eu gosto de pudim. Pudim do Plínio, era o pudim que a minha avó fazia lá na casa do meu avô. A receita de família, então. Deixa eu contar uma história que é boa. Teve um secretário de educação que ele foi procurador-chefe do Estado de São Paulo, aqueles cargos... Naline, né?
Eu não ligo para essas coisas que tá gravadas, porque esse Naline aí ele foi o chefe do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aí ele virou secretário de Educação e ele veio em Votuporanga receber um título de cidadão. E eu fui lá, sentado lá no plenário da Câmara, eu prestigio a Câmara Municipal em todas as sessões magnas, tudo, né? E esse cara pegou e falou, Votuporanga, que ele começou a carreira como promotor em Votuporanga, depois chegou a presidente do Tribunal de Justiça. Eu lembro em Votuporanga do pudim do Plínio, na casa da dona Suzana, né? Ele falou da minha avó, né? Ele falou da meu avô. Eu ia lá comer o pudim, né? Eu falei, legal, né? Acabou, eu fui lá, né? Cheguei assim, ó, eu sou neto do seu Plínio Marinho, né? Do dona Suzana. Ele passou reto, me deu Pelé o cara. Você só gostava do pudim da tua família. Só queria o pudim. Eu ia falar, ó, vamos comer o pudim lá em casa. Faltou convite. Eu vou dar um torta na cara nele, torta na cara. Você podia criar o torta na cara, podia ser uma boa ideia também. Vou pensar isso no Saivinho, quando a gente conseguir voltar com o Saivinho lá. Tá bom. Fala pra gente finalizar aqui. Falamos inclusive do Marcelo, o novo. Que dica que você dá para ele, que está assumindo a Saev, agora já quase um mês praticamente, tá? Eu brinco que assim, é como se fosse uma nave que você está comandando, esse botão faz isso, aquilo faz isso, já está comandando melhor. Que dica que você daria para ele que está assistindo a gente aqui? Ó, já conversei muito com ele, humildemente ele pediu para conversar comigo, então já mostra uma grande questão. Confiar nos servidores que lá estão, porque aí isso já está lá, então isso já está feito, né? É realmente trabalhar firme, trabalhar dia e noite, a Saev não para, ela é 24 horas, então a gente, o superintendente, se eu fosse falar uma coisa assim, dentro de uma engrenagem, hoje em dia tem, o nego fala CEO, o líder, CEO, enfim, cada um vem com essas bobagens, muda o nome, mas é tudo o chefão, o poderoso chefão. Na minha opinião, é o seguinte, ele não pode atrapalhar. Ele tem que estar de uma forma, a coisa tem que estar redondinha, funcionando, e ele tem que ser o cara que não pode de maneira nenhuma atrapalhar. Ó, já fizemos tudo aqui, falta o fulano assinar. Não é possível. Não, aí eu não dou conta. Não, eu não dou conta. Então, não pode. E isso eu acho que ele vai ser excelente superintendente da Saev Ambiental. Muito bem, para a gente finalizar, deixa sua mensagem para as próximas gerações, porque eu até falo isso aí, que a gente tem que participar da política de uma forma não só de votar, escolher um bom candidato, mas de você opinar no seu bairro, opinar na sua escola, opinar na sua faculdade, opinar na sua família sobre as coisas. Tem muita família que você deve conhecer histórias assim, às vezes o avô falece, a família inteira que fica quebrada, arrasada, porque o avô era aquele cara que comandava todo mundo, acalmava, não, calma aí, obrigado, vou lá falar com ele, vai ficar calmo, a filha tinha um surto que brigou com ela, não, vou falar com ela vai ficar bem. Então, tipo assim, às vezes tem um líder na família que quando ele vai embora, quebra tudo. Sim, deixa uma mensagem pra gente sobre liderança, sobre Votuporanga, sobre a política principalmente, porque você é um cara, eu não vou falar de bastidor, que não é tão de bastidor assim, você dá cara pra bater, mas você é um cara que até então não fez questão de ser prefeito ou vereador, teria um potencial. A Surma, com todo o respeito, que a professora aqui é uma ótima professora conhecida na rede, quase chegou lá, vamos pôr, se fosse suplente. É claro que se você saísse, você ia estar lá. Prefeito também, você é um nome muito forte. De honestidade, de pessoa que sabe conversar. Como a gente começou no comecinho da nossa conversa brincando, que o assessor de gabinete é isso aí. Veio um bêbado que quer falar com o prefeito. É óbvio que eu não vou tirar o prefeito do gabinete para falar com o cara, às vezes uma coisa que não é tão importante, às vezes até é importante, mas ele não pode atender naquele momento. Então o chefe de gabinete que faz esse meio de campo. Fala um pouquinho para nós sobre isso aí, sobre política, o seu trabalho, como você vê isso e a sua colaboração, porque querendo ou não, a gente não é que a gente está ficando velho, a gente está mais experiente. Daqui uns anos o pessoal fala, poxa, o Zeituni ajudou naquilo. Cara, exatamente! Isso! Não, morre, tomar que demora bastante. Mas assim, a contribuição que a gente dá para a sociedade, né? Olha, com certeza. Eu aprendi com meu pai. Contribuir, ajudar. Se eu tenho uma palavra para falar do meu pai, assim, ele era um bom cristão. E o cristão, ele quer servir. Ele quer servir, exatamente, servir. Né? Muita gente vê isso nessa passagem na vida terrestre só para ser servido. Mas acho que a grande maioria está aqui para servir. E a gente se serve um ao outro. A gente é um mordomo na vida, né? Quando a gente serve um, serve outro, o mordomo também precisa comer, precisa se vestir, precisa se abrigar, precisa ter sua casa. Mas ele está sempre servindo. Eu acho que esse é o grande detalhe, ser um mordomo na vida. Estamos aqui
para trabalhar em cada função que a gente desempenhar. Leandro, quando eu vim para Votuporanga formado, né, já com 24 anos, eu fui ser gerente da concessionária de veículos, uma concessionária de veículos. E eu servia meus clientes, eu servia como eu sirvo hoje os munícipes. Eu acho que todos nós, essa é a grande reflexão, né? Servir, não fazer o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, e na política, às vezes, a gente tem adversários, é verdade. Por isso que eu falei, tomei muito cuidado. Eu falei assim, eu quero analisar politicamente, pelo amor de Deus. São adversários. É, né? Adversário não é inimigo, não quer que ele morra. Exatamente, não é inimigo. Não quero inimigos nessa vida nem em outras. E o adversário, é claro que eu quero ganhar dele. E é claro que eu acredito no que eu faço. Eu acredito no que eu faço. Eu acredito que eu faço o bem para as pessoas de Votuporanga. Eu acredito nessa cidade. Eu gosto de Votuporanga. Eu falei isso num discurso uma vez, numa formatura lá que me convidaram para ser alguma coisa. Eu falei, eu gosto de Votuporanga como se fosse uma pessoa. Assim, eu gosto. Fazer o quê? O que eu posso fazer? Então, eu vou sempre servir, não só as pessoas perto de mim, as pessoas que precisarem de mim, mas também a cidade. Show de bola. Então, com a sua declaração pela cidade, a gente sai o nosso podcast. É um alívio que o pessoal fala assim, você só entrevista o pessoal do PT. Mentira, gente. Vocês param com isso, é a ordem que dá. Ele é testemunha, eu tô atrás do sebo. Tô fazendo o CQC, o pessoal do Pânico, que fica atrás do Clodovil, tô atrás do homem para entrevistar. Mas ele vai me dar entrevista para mim, sim. Vai dar tudo certo aí. E a gente agradece a sua audiência, o seu carinho. Não se esqueça de curtir nas redes sociais, dar o joinha pro vídeo, que mais pessoas vão assistir a esse material. E é um material bacana, que a gente está no momento político. E eu sempre falo isso, quem não gosta de política é governado por aqueles que gostam. E se você for governado por um que gosta e não tem as ideias que você concorda, você não tem mais direito de reclamar, porque ele foi eleito democraticamente e aí... A gente que eu falo é os brasileiros. A gente demorou muito para ter democracia, para ter o direito de escolher. E quando a gente escolhe, pode escolher até errado, não tem importância, mas pelo menos a gente escolhe. Nós temos o direito a opinar. Né? Tantos artistas, pessoas que foram presas simplesmente porque opinaram, né? Então a gente não pode perder isso. Nós temos que ficar atento ao poder lá de cima, no judiciário. Nós temos que ficar atento às bobagens que o pessoal escreve na internet. Hoje a gente tem acesso à informação. Você vai opinar sobre uma coisa, busca a informação primeiro, você digita lá no santo Google, lá, você tem a informação antes de opinar. É cada bobagem que se escreve, né? Então, e não contribui. É esse que é o detalhe que eu acho. Assim, a pessoa fala assim, é o livre pensamento. Claro, o cara pode pensar o que ele quiser. Mas expressão, ele tem que pensar que ele não pode ofender, né, injuriar, né? Então, pesquise antes, procura saber, no sentido de contribuir para uma cidade melhor. E não uma cidade, um estado, um país melhor. E não apenas assim, mas eu falei mesmo. Falar, você vai falar de qualquer jeito, mas fale de um jeito inteligente, porque eu acho importante o pleito. O pedido é importante, mas a gente tem que ver quando não vem com maldade, quando não vem com... o cara tá zoando ali. Então ali não é lugar de zoar, né? É lugar de realmente a gente fazer o bem para os outros. Falou de presidente, a gente não colocou, mas eu já vi muita gente que fala assim, poxa, o Bolsonaro, ele podia ter aquele discurso agressivo, mas a partir do momento que ele sentou na cara de presidente, ele tinha que mudar o discurso e adequar a fala dele, porque um presidente, tudo que ele fala é muito importante, né? Primeiro, a pessoa tem que pensar, ele é presidente de todos os brasileiros. Né? Esse defeito o Lula tem igual, eles são iguais nesse sentido. A única coisa é com a esquerda, que eu sou totalmente contra, o outro é a direita, por isso que eu votei no Bolsonaro. Mas os dois têm esse erro. O Bolsonaro acho que perdeu a eleição pela boca, porque o outro tinha problemas criminais, pô, né? Ele perde a eleição, por quê? Primeiro, ele não entendeu que ele é presidente de todos os brasileiros, inclusive os que não gostam dele. Segundo, que você tem, o Fernando Henrique falava isso, é a liturgia do cargo. Você não pode falar como se estivesse no botequim, num bar, né? No boteco. Então, eu acho que... ele foi muito infeliz na questão da vacina. Se posicionou de um jeito muito esquisito, que vai, olha só, que eu vou falar. Daqui 20 anos nós vamos ter problema com vacinação ainda nesse país por causa disso. E só lembrando que, tipo assim, na prática, ele tem o mérito de ele ter comprado a vacina. Ele que ordenou a despesa como presidente da República, ele comprou toda a vacina que acabou a pandemia do Brasil e pela boca ele ficou como o vilão. Então, por isso que eu concordo com você.
é aí que pecou e a gente acaba entregando o país para as mãos erradas. Show de bola. Os bons são maioria, tá? Espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau e até a próxima.